Olá a todos, meu nome é Daniel Basso, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Capela, aqui na cidade de Vinhedo. Gostaria de convidá-los nesse instante a fechar os vossos olhos, baixarem a sua fronte e juntos orarmos ao Senhor Deus. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai de amor, te pedimos graça e misericórdia sobre as nossas vidas nesse instante. Que o Senhor use esse tempo, use esse vídeo, use essa gravação para louvor da sua glória e fale conosco, consolando os nossos corações e motivando, incentivando as nossas vidas para o serviço da sua santa igreja e do seu santo evangelho. Fale conosco, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar a todos os irmãos que me assistem a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, do primeiro versículo até o 8º versículo. Isaías, capítulo de número 6, do 1º ao 8º versículo. Está escrito na santa palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Pois bem, irmãos queridos, o contexto do chamado do profeta Isaías era um contexto de morte. O grande rei Uzias havia morrido. Sua morte trouxe uma vacância ao trono, trouxe um momento de incerteza, um momento de angústia, de sofrimento e de dor. No entanto, Isaías nos traz uma palavra nesse momento de incerteza, de encorajamento. E o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar e destacar desse texto, sublime texto, é que Isaías deixa claro que por mais que nos tronos humanos, nos reinos da terra, haja vacância, por mais que nós tenhamos tempos de incerteza, há um Deus que permanece governando sobre tudo e sobre todos. O versículo de número 1 diz que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O texto nos diz que a presença do Senhor governando sobre um alto e sublime trono enchiam todo o templo. O que Isaías está querendo comunicar ao meu e ao seu coração, e que prioritariamente ele quis comunicar aos seus ouvintes, é que, a despeito das incertezas, Deus continua governando. Deus ainda está governando. Por mais que nós tenhamos tempos ou estejamos vivendo em tempos escuros, por mais que o nosso coração viva angustiado e temeroso, devemos nos lembrar que o Senhor permanece governando, assentado sobre um alto e sublime trono. Um segundo aspecto que Isaías quer que nós enxerguemos
está na visão dos serafins que clamavam que Deus era santo. Ou, em outras palavras, usando a forma superlativa, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 2 diz que esses seres de fogo estavam por cima do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. E diziam que toda a terra está cheia da sua glória. Deus continua governando o universo e continua sendo glorioso na sua própria existência. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo perfeito. Deus não perdeu a mão, Deus não abriu mão de nenhum dos seus atributos excelentes nesse momento de crise em que eu e você estamos vivendo. Ele continua detentor de todos os seus atributos incomunicáveis como os atributos comunicáveis. Ele permanece glorioso em santidade. Deus permanece governando e permanece sendo glorioso, permanece sendo santo. Versículo de número 4 diz que as bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça, a glória do Senhor veio até o profeta Isaías. É óbvio que o que nós estamos vendo é uma recriação do Sinai. A glória do Senhor, o fogo, a voz de trovão, a casa cheia de fumaça, a presença de Deus, da mesma maneira com que Deus veio até o povo no Sinai, Deus veio até Isaías no templo. E quando Isaías viu essa presença gloriosa, essa presença santíssima, essa presença esplendorosa, Isaías chegou à conclusão desesperada, onde ele dizia: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deus continua reinando, Deus continua glorioso em santidade e Deus continua terrivelmente temível para aqueles que se achegam a Ele. Deus é fogo consumidor, sua santidade deve causar em nós constrangimento, pois eu e você somos pecadores. Eu e você, diante da presença gloriosa do Senhor, somos obrigados a olhar para a nossa própria realidade e percebermos que somos pecadores. Isaías vê o Senhor reinando, vê o Senhor na sua glória, e quando enxerga o reinado e a glória do Senhor, ele olha para si e percebe a sua miséria. Deus continua sendo terrível, Deus continua sendo temível, e nós continuamos sendo pecadores. Na presença do Senhor Deus, devemos reconhecer quem nós somos. Mas o texto continua. Versículo de número 6 diz que um destes seres de fogo, um destes serafins, voou até Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tirou-se essa brasa incandescente e com ela, diz a Escritura, tocou a boca de Isaías e disse: eis que ela, a brasa, tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Quarto aspecto, que nesse tempo de incerteza de Isaías nos traz lições preciosas no nosso tempo de incertezas. Deus continua reinando, Deus continua sendo glorioso em santidade, Deus continua sendo temível e terrível. Nós, pecadores, continuamos na nossa situação de carência, mas o versículo de número 6 diz que Deus continua
perdoando pecadores. Deus ainda mantém as portas do céu abertas e o perdão fluindo de cima a baixo, isto é, das regiões celestiais até as regiões mais baixas. Deus continua perdoando. Oh, meu irmão querido, como isso é consolador para as nossas almas. Deus continua reinando, continua sendo santo, continua sendo temível, e a despeito de tudo isso, Ele ainda continua derramando graça e misericórdia sobre a vida de sujeitos como eu e você, pecadores, que somos pessoas de lábios impuros, que habitam em meio a outras pessoas de impuros lábios, de olhos contaminados pelo pecado, de ouvidos ávidos para a iniquidade. Somos assim, mas a despeito de quem nós somos, Deus continua sendo perdoador. O serafim vai até Isaías e o pecado de Isaías é retirado. Por fim, nosso último aspecto. Quando Isaías está perdoado, ouviu-se a voz do Senhor nesse momento. E a voz do Senhor dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quinto aspecto. A despeito das situações de incerteza, Deus continua comissionando homens e mulheres para a sua obra. Isso mesmo, Deus continua chamando pessoas como nós, que fomos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, para sermos agentes do Senhor, embaixadores do Senhor, para sermos dispenseiros do Senhor, para sermos propagadores, arautos do reino de Deus. Ele continua comissionando pessoas para ir e levar a sua santa palavra. Isaías nos ensina que Deus continua governando. Isaías nos ensina que Deus continua sendo santo e sua santidade é gloriosa. Isaías nos ensina que continuamos pecadores e Deus continua sendo temível e terrível. Isaías nos ensina que Deus permanece perdoando pecados e pecadores. E este mesmo Deus ainda chama homens e mulheres para servirem na sua seara. Compete a nós imitarmos exatamente aquilo que fez o profeta Isaías. Final do versículo 8, quando Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa devocional lhe sirva de incentivo, para que você ouça mais uma vez a voz do Senhor, aquele mesmo Senhor que continua governando, que permanece santo, que permanece temível, que perdoou os seus pecados. Ouça a voz desse Deus, pois esse Deus lhe convida para ser um agente de propagação das boas novas. Esse Deus lhe chama nesse tempo para que você se coloque em posição e pregue a palavra. A tempo, a fora de tempo, seja oportuno ou não, use esse tempo, use as circunstâncias, use a sua realidade, use essa oportunidade para pregar a palavra do Senhor. Isaías nos convida a respondermos ativamente, efetivamente, eficazmente ao chamado do Senhor. Eu gostaria, em nome de Jesus Cristo, que você ouvisse a voz do Senhor lhe chamando, lhe convocando para pregar o Evangelho. E mais do que isso, gostaria que você respondesse a esse chamado de forma eficaz. Que Deus lhe ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a respondermos eficazmente ao chamado do Senhor. Oremos agradecidos a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor continua governando. Obrigado, pois o Senhor continua sendo santo. Obrigado, pois o Senhor continua sendo temível.
Obrigado, pois o Senhor continua perdoando pecados. Obrigado porque o Senhor continua convocando pecadores para propagar as boas novas. Lhe pedimos que teu Espírito nos convença e nos faça responder da mesma forma que Isaías respondeu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor. Usa-me nesse tempo para pregar o Evangelho. Te adoramos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até o próximo, se Deus quiser.